Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar todos os detalhes da negociação do Thiago Galhardo e o porquê que foi uma baita negociação tanto para o Inter quanto para o jogador. Antes de começar esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, por favor, te inscreve no meu canal e também ativa o sininho para receber as notificações. Gurizada, como vocês sabem, o Galhardo não é mais jogador do Inter, como a gente fala hoje em dia, só falta o Al Hilal fazer o Pix na conta do Inter. Eles têm até esse fim de semana, até domingo mais especificamente, para transferirem a grana para os cofres do Inter e aí, logo depois disso, o Galhardo pega o seu avião e desembarca na Arábia Saudita. Lembro quando eu fiz meu vídeo de ontem falando que o Galhardo estava sendo negociado e que, segundo o jornalista Vene Casagrande, era uma proposta irrecusável? Os valores ainda não tinham sido divulgados, mas agora que já foram divulgados, realmente é uma proposta irrecusável. São 2 milhões de dólares, 10 milhões e 700 mil reais, por um empréstimo de 6 meses do Thiago Galhardo para o Al Hilal da Arábia Saudita, e com um passe fixado, que o valor ainda não foi descoberto, para caso os árabes queiram contratar o jogador em definitivo daqui 6 meses. Para vocês terem noção do quão boa é essa proposta, o próprio Al Hilal há pouco tempo quase contratou o Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, que para mim é um dos tops de linha aqui do Brasil, por 4 milhões e meio de dólares, ou seja, eles estão pagando um pouco menos da metade desse valor para contar com o Thiago Galhardo, que na minha visão é muito inferior tecnicamente ao Everton Ribeiro, por 6 meses. Então é uma proposta, olha, magnífica. E se tu for contar o valor de passe fixado, que ainda não foi descoberto, mas deve girar em torno de 2, 3 milhões de dólares. Se for 3 milhões de dólares, ao todo já daria 5 milhões de dólares. Seria mais do que eles iriam pagar para o Everton Ribeiro. Então, os árabes que costumam fazer ótimas propostas para os jogadores e não tão boas propostas para os clubes, dessa vez não, uma proposta boa tanto para o Galhardo, que deve ganhar 1 milhão de reais aproximadamente lá na Arábia, e tanto para o Inter, que vai lucrar uma baita grana com a saída do jogador. Vamos falar então sobre os prós e contras da saída do Thiago Galhardo. Vamos começar falando sobre os contras, porque normalmente é assim, quando tu vai falar mal de alguém, tu começa elogiando ela, então é isso que a gente vai fazer. Os lados negativos de vender o Thiago Galhardo, os números, gurizada. O Thiago Galhardo tem 51 jogos com a camisa do Inter, 22 gols e 10 assistências, um número magnífico, tem 3.361 minutos, 6 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Então, são números magníficos para um jogador que era meia, e aí quando o Guerreiro acabou se lesionando, jogou mais avançado como um segundo atacante, ou até mesmo em certas ocasiões mais adiantado, até mesmo como um homem de referência, e meteu muito gol ali no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E esse também é um ponto negativo da saída dele. O Galhardo tem 16 gols no Campeonato Brasileiro, dos 66 pontos acumulados pelo Inter no Brasileirão, ele participou diretamente de 21 pontos, ou seja, 30% da campanha do Inter no Brasileirão deve-se a Thiago Galhardo, com 16 gols e 4 assistências. Então, o Galhardo foi importantíssimo nessa nossa campanha, a melhor campanha do Inter no Brasileirão de pontos corridos, pelo menos por enquanto. A nossa maior chance de ser campeão é nesse ano de 2020, e se isso está acontecendo, a gente deve muito ao Thiago Galhardo, que caiu de rendimento depois da saída do Kudê, mas enquanto o argentino estava por aqui, o Galhardo foi realmente uma máquina de fazer gol e foi considerado pelo Brasil todo e principalmente por nós colorados o melhor jogador atuando aqui no Brasil. Foi convocado para a seleção brasileira no auge, então a gente deve muito ao Thiago Galhardo. Vamos então agora falar sobre os pontos positivos da saída do Galhardo. O primeiro deles, o fator financeiro combinado com a idade do jogador. Gurizada, não é todo dia que um time vai chegar aqui no Inter e oferecer 10 milhões de reais para contratar um jogador por empréstimo de 6 meses, um jogador que já tem 31 anos. Então, a proposta, como disse o Vene Casagrande, realmente irrecusável, e chegou a surpreender até mesmo os próprios dirigentes do Inter, de tão boa que parece ser. Tu emprestar um jogador por 6 meses, um jogador de 31 anos, que tu trouxe a custo zero do Ceará no início do ano, e ainda podendo lucrar muito mais que isso, caso eles paguem o passe fixado daqui 6 meses, gurizada, não tem clube que resista a esses valores.
Outro ponto positivo da saída do Galhardo, a queda de rendimento. A gente estava falando que os números dele eram muito bons, mas eram bons na época do Kudê. Quando o Kudê saiu, chegou o Abel, ele fez 12 jogos na era Abel Braga e balançou as redes apenas uma vez e não deu nenhuma assistência. Atualmente o Galhardo está lesionado e talvez com essa queda de rendimento e um declínio técnico grave que estava passando o Galhardo aqui no Inter, talvez daqui a um futuro próximo os clubes não se interessassem mais pelo Galhardo. Então, na minha visão, foi o momento certo do Inter negociar a saída do jogador. Outro ponto positivo que influencia na saída do Galhardo é a grande fase do Yuri Alberto. Vocês devem se lembrar que quando o Guerreiro lesionou, a gente ficou com muito medo de uma possível queda de desempenho da equipe e graças a Deus não aconteceu. O Galhardo entrou no lugar dele, tomou conta do ataque e cansou de meter gol. E agora que o Galhardo lesionou, o Yuri Alberto, que está se demonstrando ser uma grande joia do Inter, que pode nos render grandes frutos dentro de campo e também fora dele na questão financeira, vem tomando conta, vem metendo muitos gols e a verdade é que a gente não está sentindo falta do Galhardo, tanto que se o jogador voltasse nesse exato momento, ele com certeza não seria titular. Outro fator que influencia na saída do Galhardo é o número de jogadores para a posição. O Inter no momento tem 3 jogadores para a posição, o Galhardo, o Abel Hernandes e o Yuri Alberto. E quando voltasse o Guerreiro, que deve voltar logo ao fim do Campeonato Brasileiro, no meio do gauchão mais ou menos, ficariam com 4 centroavantes. E até por isso o Abel Hernandes deu uma entrevista falando que não sabia se teria o seu contrato renovado. Então agora com a saída do Galhardo e a volta do Guerreiro, ficariam apenas 3 centroavantes, o Guerreiro, o Yuri, que é titularíssimo no momento, e o Abel Hernandes, que também é um ótimo jogador para banco de reserva e na minha visão deve ter o seu contrato renovado, ainda mais com a saída do Galhardo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa a tua opinião sobre a saída do Galhardo aqui nos comentários. Fala se tu ficaria com ele, venderia mesmo porque é uma ótima proposta, pode opinar aqui embaixo. Por hoje foi isso, falou, tchau, tchau.